só Vladimir Putin parece estar a ganhar. José Manuel, concordas com esta interpretação? É Putin que está a ganhar? Infelizmente concordo neste momento. E sobre isso acho que é necessário ter muita claridade sobre o que nós pensamos ou não pensamos, porque sobre isto às vezes há infelizmente muito nevoeiro. E não é apenas o nevoeiro lançado agora por Donald Trump, quando de repente começou, enfim, já vamos tentar perceber melhor o que é que pode estar por trás daquelas declarações e o que é que pode vir aí, mas antes disso é preciso não ter dúvidas sobre 3 ou 4 assuntos. Primeiro, a Ucrânia tem uma história e uma identidade próprias. Portanto, a Ucrânia não foi uma invenção do Lenin ou do Stalin durante a União Soviética para criar um país que não existia. Há muitos países naquela região da Europa e muitas outras regiões da Europa que nunca tiveram existência autónoma durante séculos. A Polónia foi durante anos, séculos, chegou a ser uma potência, depois esteve ocupado pelo Império Alemão, pelo Império Austríaco, pelo Império Russo. A Estónia, os Balcãs, os países do Báltico, a Estónia, a Lituânia tem uma história mais antiga. A própria Finlândia, ou fez parte da Suécia ou fez parte da Rússia. Portanto, são países que têm identidade, povos que têm identidade, onde naturalmente existe, quer dizer, ainda hoje na Finlândia, há regiões da Finlândia onde a maior parte das pessoas falam sueco. Portanto, e isso não acaba com a... É a segunda língua na Finlândia. É a segunda língua da Finlândia. Porquê? Porque houve ali um período em que viviam lá suecos. Portanto, estas coisas acontecem por toda a Europa. Em algumas regiões foram... Ao longo quer dizer, nós vendo aqui do nosso cantinho, onde tivemos aqui fronteiras mais ou menos há muito tempo, isto pode fazer confusão. Portanto, primeiro ponto, a Ucrânia tem uma identidade, tem uma língua, tem uma cultura. Posso interromper? Nós temos no estúdio Nuno Amaral Jerónimo, que veio, e trouxe um livro precioso, que são do Andrei Kurkov, Tesouros da Ucrânia, uma nação e a sua herança cultural. É fascinante. Pronto. Portanto, há uma herança cultural. Claro que há. Claro que há. E muito antiga, com uma identidade muito própria. Portanto, esse aspecto é indiscutível. Podemos depois debater pormenores, fronteiras, detalhes, mas isto é indiscutível. E também é indiscutível que o agressor foi a Rússia, que a Rússia foi agressora em 2014, primeiro na Crimeia e depois no Donbass, que a Rússia preparou isto com antecedência e os Estados Unidos avisaram a Europa, na altura a administração Biden, que isto estava para acontecer e ninguém quis acreditar, e aconteceu, fez ontem 3 anos, não é? A invasão. O objetivo não era apenas resolver o problema das minorias russas, dos russófonos, numa parte da Ucrânia. O objetivo era transformar a Ucrânia num país vassalo, como é hoje a Bielorrússia. Ponto final, parágrafo. E isto corresponde, como alguém dizia, quando acho que uma vez perguntaram ao Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros, se ele sabia o que é que ia na cabeça de Putin. E ele respondeu, se quiserem perceber Putin, não falem comigo, leiam a Catarina Grande e Pedro Grande. Portanto, sendo que Catarina Grande foi quem conquistou aquela região, boa parte daquelas regiões estão hoje em disputa, quem conquistou a Crimeia, quem conquistou o Donbass, quem fundou Odessa e por aí adiante, até chegando cá abaixo à Roménia. Portanto, isto é para ter a claridade sobre esta matéria. Agora, outra coisa é como é que a guerra não está a correr bem à Ucrânia, é indiscutível, e portanto, mais tarde ou mais cedo, é preciso chegar a um ponto qualquer de saída. Portanto, e muitas vezes as guerras idealmente acabam, enfim, quando podem ter impasses, e há guerras que estão congeladas há décadas. A guerra da Crimeia, a guerra da Coreia, quero dizer, a guerra da Coreia está congelada há décadas. E metade da Coreia não está particularmente feliz com isso. Porque é a Coreia do Norte, não é? Nem vive bem com isso. Mas pronto, aconteceu, foi assim, e na altura também houve intervenções, enfim, uma consagrada pelas Nações Unidas, mas protagonizada pelos Estados Unidos, a outra não consagrada por ninguém, mas protagonizada pela China de Mao Tse-tung. E depois houve ali uma linha de cessar-fogo, uma zona desmilitarizada, e infelizmente há mais regiões assim. Até dentro da União Europeia, uma coisa chamada Chipre, que está dividido ao meio. Uma cidade, Nicósia, com zonas
de ninguém. Onde os carros, quando houve a guerra, os carros ficaram lá e agora têm 1 metro de pó por cima. Eu vi recentemente fotografias disso, uma coisa impressionante. Pronto, não interessa. Portanto, isto é necessário encontrar uma solução. Dito isto, que é para ter claridade sobre o assunto e, portanto, para não ter quaisquer dúvidas, a verdade é que isto continua a necessidade de ser dito. Ontem estava a circular nas redes sociais um vídeo de uma forma paradoxal. O vídeo de quem era? Era um senhor que foi prémio Nobel, economista, chamado Jeffrey Sachs, muito conhecido, que foi convidado para ir fazer uma conferência ao Parlamento Europeu, convidado por um deputado ligado ao partido daquela senhora que não entrou no Parlamento, portanto, aquele partido alemão, portanto, um alemão, é um antigo diplomata alemão, mas que agora faz parte desse partido, portanto, que é um partido populista de esquerda, mas o vídeo estava a circular, quer em, digamos, redes sociais. A nossa esquerda em Portugal é um bocado estranho, o PCP não tem muito redes sociais, mas eu vi-o sobretudo em redes sociais de direita ou extrema-direita. Também há extrema-direita em Portugal. Porquê? Porque era um vídeo basicamente a dizer isto é tudo uma conspiração americana. É uma conspiração americana, não é da invasão agora, é de trás, vem lá muito de trás, tudo planos americanos para aqui e para lá. Tudo o que está... Mas boa parte do que se está a passar foi planeado com Netanyahu. Não tenham ilusões, dizia o senhor Sachs. Bem, e os comentários eram lá, ouçam, finalmente alguém revela o que é que se está a passar. Portanto, vivemos num mundo em que as pessoas gostam de ter ilusões e alimentam ilusões, e isto acontece neste momento, sobretudo nos dois extremos do espectro político. Ora bem, relativamente à questão da Ucrânia, para mim, e ficando esta questão muito clara, eu gostei de ontem, por exemplo, ouvir uma entrevista dada ao Telegraph por alguém considerado próximo de Trump, mas que sobre esta matéria não mudou uma vírgula a sua posição, que é Boris Johnson, e, portanto, e aparentemente continua a falar com Trump. Pronto, não sei o que é que ele consegue ou não consegue, mas pelo menos continua a ter o ouvido, como se costuma dizer, de Trump, e que sobre esta matéria não vacilou. Bem, mas o que é que pode estar a acontecer? Eu creio que nós temos aqui várias questões, quer dizer, temos de tentar perceber o que é que é mais estrutural na posição americana e eventualmente aquilo que é aquele lado histriónico do presidente americano. Portanto, há um lado que eu creio que está a ser pouco discutido e pouco compreendido, e que eu próprio confesso, para mim foi uma total novidade, que é, de repente, estamos a falar da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, dos mortos na Ucrânia, de Zelensky, dos direitos humanitários, e começamos a falar de terras raras. O que é isto? A propósito de quê? Porquê que isto aparece? Bem, nós podemos encontrar uma justificação na necessidade de uma administração americana que foi eleita com base de vamos acabar com a guerra e vamos acabar... Atenção, uma parte do eleitorado americano acha que dar dinheiro para estas guerras é numa altura em que há, sobretudo aquele eleitorado e eu ouvi pessoas com este argumentário, estamos a gastar dinheiro onde não interessa, quando aqui nos faltam a nossa indústria, as nossas infraestruturas, estas coisas todas. Bem, portanto dizer, ok, nós estamos a fazer aqui um negócio, mas é um negócio. Portanto, nós mantemos isto, arranjamos aqui um acordo, mas estamos a ganhar alguma coisa, que é, pronto, pode haver apenas um lado transacional, digamos assim, de um comerciante chamado Trump. Pode haver só isso. Há outra coisa, seguramente, e isso aí é muitíssimo mais imprevisível e na minha perspectiva, muitíssimo mais perigoso. Uma expressão que eu li, que eu achei que é muito relevante, Trump é o elefante na sala, e não apenas porque parte de tudo, é porque tem memória de elefante e não perdoa nada. E como tem memória de elefante e não perdoa nada, há tensões antigas que teve, ainda quando era presidente, mas Zelensky tinha sido eleito, que ele não esqueceu. Zelensky não lhe deu tudo o que ele queria que ele tivesse dado para a campanha eleitoral de 2020. Zelensky, quer dizer,
foi aos Estados Unidos fazer algo porventura imprudente, foi durante a campanha eleitoral parecer estar a apoiar os democratas. Portanto, não creio, ou ao menos os democratas instrumentalizaram nesse sentido, e porque ele foi visitar umas fábricas com aquele governador da Pensilvânia e não sei o que mais, e aquilo, portanto, e isto para pessoas com memória de elefante e vingativas, às vezes ajuda a explicar alguns comportamentos. Mas isso é muito da psicologia individual. Eu, quando olho para aquela reunião de Riad, que é aqui muito importante, não é? Portanto, há aqui vários momentos importantes. É o telefone para Putin, e nós podemos dizer, bem, se nós queremos acabar com a guerra, temos que falar com Putin, não há volta a dar. Quer dizer, habitualmente não se faz assim. Habitualmente, antes de aparecer um telefone público e um post nas redes sociais, os canais diplomáticos estão... Quer dizer, os Estados Unidos não fecharam a embaixada em Moscovo. Quer dizer, nós pusemos Putin, digamos, no congelador, mas ninguém fechou embaixadas, não é? Ninguém fechou embaixadas, nem retiraram os diplomatas. Portanto, toda a gente continua com relações diplomáticas. Habitualmente isso faz de forma mais discreta. Trump provavelmente não é a pessoa mais discreta do mundo, não sabe o que é isso, fez a Trump. Falou ao telefone. Mas mais tarde ou mais cedo ia-se ter que falar. Depois há a reunião de Riad. A reunião de Riad era suposto lá ter lá, e pelo menos no fim, Zelensky. Ele achou que estava a ser demasiado maltratado e não foi. Agora, aquela reunião dura 4 horas, tem uma equipa presente que não é só diplomatas, portanto é uma equipa também com gente ligada às questões das matérias-primas, e portanto aquilo que eu imagino, porque repara, apesar de tudo, há algumas diferenças entre a brutalidade, um bocado javarda, desculpem lá o termo, de Trump, e aquilo que, apesar de tudo, tem vindo a dizer quer o Marco Rubio, quer o próprio J.D. Vance, que dizem, olha, para o Zelensky, não fales assim, que é a pior maneira de falares com o Trump, que assim não vais lá, ou o Marco Rubio, que nunca chamou de ditador. Quer dizer, há aqui, não se põe a atacar o chefe, mas não são câmaras de eco apenas. E este aspecto parece-me muito relevante. Nós, porventura, estamos a assistir a porventura não, estamos de certeza a assistir a um realinhamento à escala global das potências. Esse realinhamento é evidente no caso dos Estados Unidos há muito tempo, e a Europa é que não quis perceber que isso estava a acontecer, que é o olhar ter-se virado para o Pacífico e para a China, os editorialistas americanos de ontem, reagindo ao despedimento, quer do chefe de Estado-Maior-General das Forças, portanto, o equivalente ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas americano, quer, neste caso era uma senhora que era chefe de Estado-Maior da Armada, dizem que o problema não são as pessoas, qualquer uma delas tinha qualidades, enfim, podiam também ser discutidas. O problema nem sequer é os substitutos, que também são pessoas que têm outras qualidades. O problema é, por exemplo, na Marinha, na Marinha, a Marinha americana ainda é a maior do mundo, ainda tem vantagem estratégica sobre a Marinha chinesa, mas a estimativa é que lhes faltam 50 navios. Não é não é 2, são 50, para manter essa hegemonia. E que esse investimento não está a ser feito. Portanto, há aqui coisas estruturais e que têm a ver, mas a China está a fazê-lo. Ora bem, primeiro é esta questão de saber para onde é que está a rodar o centro do mundo. E o centro do mundo, gostemos ou não, está a ser da Europa e a rodar para os Estados Unidos, para o Pacífico. Pronto. E depois há outra questão. Nesse rodar para o Pacífico e para a China, quando nós olhamos, nós achamos, durante décadas, eu diria mesmo, porventura um século, achámos que todas as guerras eram motivadas pelo petróleo. Mesmo quando não havia petróleo, não é? Era sempre o petróleo. Agora são as terras raras. Não, são os recursos determinantes para aquilo que são as tecnologias fundamentais para construir desde células fotovoltaicas até telemóveis, passando pelas baterias e isso tudo. E boa parte desses recursos, enquanto petróleo não havia na China,
A China tem abundância destes recursos. Os Estados Unidos por exemplo, já descobriram lítio. Portanto, nós aqui, felizmente, parece que a semana passada tivemos uma boa decisão, a nossa Ministra do Ambiente que declarou um recurso estratégico, o lítio, para ver se consegue acabar com as polémicas da exploração do lítio em Portugal. Porque isto não é uma questão, quer dizer, não há soluções ótimas. Se nós queremos fazer a transição dos combustíveis fósseis para outro tipo de formas de produção de energia, e nós não vivemos sem energia, precisamos de ter abundância de algumas matérias cuja algumas delas têm sido estranhíssimas. Uma parte da guerra do Congo é por causa do cobalto. O cobalto é importante para as baterias. Mas pode haver cobalto, e haverá cobalto, e há cobalto, na costa portuguesa. Quem é que em Portugal já falou disto? Quem é que se preocupou com isto? Quer dizer, estamos a falar, naturalmente, de coisas que não sabemos são economicamente viáveis. Mas há no mundo quem olhe para estas coisas, não é? Não, é as terras raras, claro, que não são materiais assim tão... Não são as terras raras, são este tipo de materiais. É por isso que isto encaixa, se quiseres, na preocupação com a Groenlândia e com o Canadá. Porque a Groenlândia e o Canadá têm uma boa tutela sobre o Ártico. Repara, os Estados Unidos só lá chegam por via do Alasca, e o grosso do Ártico pertence, digamos assim, entre aspas, a quem tem o quê? A Sibéria. Portanto, e há aqui uma disputa por isto tudo. Portanto, essa disputa da certeza que está neste tipo de... Quando ontem Trump, ao lado de Macron, diz estamos a falar também de um acordo comercial com a Rússia, é porque de certeza se falou também disto em Riad. E em Riad não se pode ter deixado de falar do Médio Oriente, porque há o Irão e há a Síria. A Síria é aliada da Rússia, onde tudo isso, quer dizer, portanto, não é apenas a Ucrânia que está neste debate, e quando estamos a falar destas coisas, é necessário falar, quer dizer, eu diria que é necessário falar com todos. Agora, no caso da Ucrânia, a meu ver, o que me preocupa mais com esta nova posição americana não é de repente a Europa ter ficado descalça, porque isso, ela está descalça e vai continuar, porque entender-se vai ser muito complicado. Primeiro, o que se passou com os ucranianos, que suportaram um sacrifício imenso e tiveram um sacrifício imenso muito em nosso nome, em nome dos nossos valores, e sem nunca nós, europeus e americanos, na administração anterior também, lhes darmos as condições para eles combaterem de forma realmente efetiva. O único momento em que eles estiveram na ofensiva e obtiveram vantagem foi quando tiveram momentaneamente a vantagem de disporem de uma arma para a qual não havia antídoto russo, que foram os Atacams e os Aimars, que de repente lhes permitiram fazer aquelas ofensivas em Kherson e em Kharkiv, com o sucesso que tiveram em 2022 ainda, porque depois o que se passou a seguir foi sempre muito complicado. Em 2013 as ofensivas falharam e nós percebemos que nós neste momento temos uma situação, temos uma guerra diferente, que eu acho que os militares ainda estão a perceber como é que se trava em todo o mundo, estão a olhar para aquilo, porque é uma guerra diferente. Repara como uma coisa que toda a gente parecia que era, as guerras tinham assim umas regras, que é superioridade aérea. A Rússia supostamente tem superioridade aérea, só que a superioridade aérea já não é o que era, e às vezes de uma guerra para a outra as coisas mudam completamente. É a diferença, por exemplo, no caso de guerras que já foram combatidas no passado, a diferença entre a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur. Separam-se apenas 7 anos entre as duas guerras. Na primeira guerra, a superioridade aérea israelita resolveu aquilo em 6 dias. Na segunda guerra, no Yom Kippur, já não havia superioridade aérea israelita porque a tecnologia tinha mudado. Pronto. Sim. E agora estamos a assistir a uma coisa parecida e ninguém sabe bem o que é que vem a seguir. E, de facto, aqui a competição continua a ser, sobretudo, Estados Unidos, China. E quando nós achamos que os Estados Unidos estão sempre na vanguarda, atenção, que há tecnologia, designadamente de mísseis,
que os russos já mostraram, enfim, não é particularmente eficiente, mas que não tem equivalente em nenhum país europeu, nem nos próprios Estados Unidos, porque não se considerou que isso fosse muito importante. Vai ser importante, não vai ser importante, eu não sei responder, não sei responder. E hoje em dia, uma das coisas que também se percebeu é que com não apenas os drones de ataque, mas também os drones de vigilância, ninguém se consegue mexer na linha da frente. Foi aquilo que de repente as pessoas perceberam na Primeira Guerra Mundial, quando cavaram trincheiras, que agora estão novamente a cavar trincheiras, cada vez que das trincheiras sai um carro de combate, bumba, lá vai o carro de combate pelos ares. Seja ele... Portanto, é disto, estamos a falar do mundo novo. Portanto, primeiro, eu acho que isso é muito relevante perceber que nós estamos, de facto, nesta nova realidade, se achamos que podemos tolerar, beneficiar o infrator no fim do dia, e este para mim é o aspecto mais relevante, e o infrator é Putin, por isso é que eu comecei por referir que isso, a claridade tem que ser muito grande. Estamos a dizer que os fortes têm direito a alterar à sua vontade as fronteiras dos fracos. É isto que estamos a dizer. Portanto, isso é algo que é uma âncora digamos, da ordem mundial. Portanto, sabemos que há algumas fronteiras alteradas à força desde a Segunda Guerra Mundial para cá. Quem ouviu o Jeffrey Sachs foi tudo orquestrado pelos Estados Unidos. Pronto, mas enfim, não vou entrar por aí. Mas, pelos judeus, mais para sempre. Ou pelos judeus, se quisermos, provavelmente, ou pelos judeus, sabe-se lá. Eu, por acaso, eu nunca ouvi ele usar os judeus, porque a certa altura desisti de estar a ouvir a intervenção dele, porque já era aquela 1h30. Vai tudo dar a Israel. Pronto. Portanto, há aqui e esse aspecto é muito, muito relevante. Para o nosso futuro, aqui na Europa, também é muito relevante. Eu não, ao contrário do que muita gente está a dizer, não penso que a NATO tenha acabado. Ou que vai acabar. Quer dizer, e a NATO não vai acabar em 4 anos. Porque mesmo que hoje, daqui a bocadinho, quando acordar, o Trump faça como é que se chama? Um tweet, não é um tweet, porque ele tem outro nome, a rede social dele. Truth Social. Truth Social. Ponha lá uma coisa a dizer, vamos sair da NATO. 4 anos não chega para os Estados Unidos saírem da NATO. Não chega. Porque quer dizer, acabar com um tratado, sair de um tratado, exige procedimentos que não se fazem em 4 anos. E eu gostava de chamar a atenção para outra coisa, que também às vezes é uma ilusão em que vivemos. O artigo 5º, o famoso artigo 5º, não diz que se um país for agredido ou invadido, automaticamente os outros entram em guerra. Não é isso que lá está escrito. Eu fui ler o artigo 5º, fui buscar o artigo 5º, tinha-me chamado a atenção para isso, cuidado com o que as pessoas dizem sobre o artigo 5º. Eu fui buscar o artigo 5º e, de facto, o artigo 5º, o que diz é que os outros países ajudarão a parte ou partes atacadas, tomando imediatamente, individualmente e em conjunto com as outras partes, as medidas consideradas necessárias. E não necessariamente o envolvimento militar. Sabes porque é que isto é assim? Porque quando não era para ser assim. O primeiro draft do Tratado da NATO tinha lá, de facto, vamos para a guerra imediatamente. Portanto, é tipo como quando o Hitler invade a Polónia, imediatamente há uma declaração de guerra da França e do Reino Unido, apesar de durante um ano não ter havido guerra nenhuma, não é? Portanto, andámos um ano à espera que depois finalmente, é uma expressão porventura infeliz, o Hitler tivesse atacado a França. Mas provavelmente havia uma guerra, drôle de guerra, como nós dizem, não é? Portanto, não acontecia nada de combates. Ora bem, porquê é que isso não é assim? Porque a Constituição americana não permite que sejam os presidentes a decidir. A decisão de guerra é tomada pelo Congresso. E, portanto, nas negociações, logo em 1949, o Congresso disse não. Nós não vamos assinar um tratado que nos obriga a declarar a guerra. Sim, que nos retire esse poder. Última palavra. Sim. Portanto, o artigo 5º, portanto, quando as pessoas dizem o artigo 5º caiu porque o Trump não sei o que, não. O artigo 5º, na perspectiva de que há uma declaração automática de guerra, caiu em 49. Apesar de cá estar previsto que tem que se fazer alguma coisa. Mas não é automaticamente uma declaração de guerra. Portanto, às vezes há coisas que convém ter presentes porque nós pensamos desprotegidos de uma certa forma que não estamos, não é? Portanto, dito isto tudo, eu não estou muito otimista, de facto, e acho que neste momento, quer no terreno, porque está, enfim, com vantagem militar,
não é grande, são muitos mortos, aquilo quer, não na frente económica, a frente económica vai começar a ter problemas sérios na Rússia, mas na frente global, a Rússia e Putin está em vantagem. Está em vantagem porque recebeu ainda ontem uma chamada do Xi Jinping a dizer que continuam a ser amigos, e esse aspecto é muito importante porque nós agora estamos a olhar para a Polónia, para a Ucrânia, podemos ter que olhar para Taiwan. E Taiwan, do ponto de vista, mais uma vez, daquilo que é a economia mundial, é muito importante, porque é lá que se fazem boa parte dos chips mais avançados do mundo e não se transfere aquilo de um sítio para o outro assim, com o estalar dos dedos. Portanto, estamos neste ponto e para sair deste ponto vai ser difícil. Para acabar com uma nota positiva. Ontem a conversa de imprensa entre o Trump e o Macron acabou com o Macron a dar uma palmadinha nas costas do Trump, e a linguagem corporal, apesar de não ter havido convergência absoluta nas conversas, a linguagem corporal é importante, e há um ponto no discurso de Macron que eu também dou relevância, que é quando ele diz: este encontro é um momento de viragem. Portanto, eu não sei o que é que isto vai significar. Vai haver outro encontro importante esta semana, que é o do encontro do primeiro-ministro britânico. Espero que o primeiro-ministro britânico perceba que não basta chegar lá dizer que vai aumentar as despesas militares de 2,3% para 2,5%, que isso vai satisfazer o Trump, porque, como alguém já disse, o Trump não sabe o que são casas decimais, portanto, e por isso é melhor ir para os 3%, mesmo que depois não cumpra, mas não entre por baixo. Agora, eu sei também o que é que se passa o Reino Unido, está numa situação complicada. Para o mês que vem, a fatura de eletricidade de centenas de milhares de casas no Reino Unido vai aumentar, porque há subsídios que vão desaparecer, porque o Tesouro, o orçamento já não permite, não dá para tudo. Estamos a falar do Reino Unido, um dos países mais ricos. Portanto, a situação é de facto complexa, e quem ouviu ontem o nosso programa, quem nos ouviu a falar do que se pode passar na Alemanha, percebe que também não vai ser fácil.